Nossa igreja, já tenho falado, né? O tema da nossa igreja é uma igreja que doa habilidade criativa e procriação abençoadora. Muitos têm falado que esse tema está ficando um pouco mais simples de se entender depois das pregações que a gente tem feito. A gente fez uma primeira série de pregações falando sobre a generosidade, a questão do doar. Quando a gente fala uma igreja que doa, né, uma igreja que é generosa, uma igreja que se prontifica a abençoar o nosso próximo. A gente falou sobre a habilidade criativa, falamos sobre a criatividade, como é importante nós expressarmos a Deus através da nossa criatividade, adoração, serviço, de alguma forma abençoar o nosso próximo através da nossa criatividade. E hoje eu queria que a gente pudesse trabalhar um pouco a ideia da procriação abençoadora. Eu sei que muitos de vocês, ao deparar com essa palavra, a gente logo pensa naquilo, né? Logo pensa em ter mais filhos, ou em, sei lá, em gerar pessoas. Mas eu queria que a gente pudesse trabalhar um pouco essa ideia, que a gente pudesse pensar um pouco nessa ideia, entender um pouquinho o porquê que a gente colocou isso como tema anual, como uma das coisas mais importantes para a nossa igreja esse ano. Eu queria que você saísse hoje desse culto entendendo o porquê da procriação abençoadora, o porquê que Deus quer que nós procriemos, nós façamos mais de nós mesmos. E eu creio que Deus, Ele vai tocar no seu coração, vai falar com você. Sabe, a ideia da procriação, na verdade, ela envolve algumas outras palavras que explicam a procriação. A procriação tem muito a ver com a multiplicação, tem a ver com o acrescentar, o aumentar, né? Antes de casar com a minha esposa, eu falei com ela assim: Débora, a gente precisa conversar sobre a quantidade de filhos, né? Eu falei para ela assim, porque se caso a gente não concordar, não dá nem para a gente casar, né? Então eu falei assim, quantos filhos você quer ter? Não, ela falou, olhou para mim e falou assim, não, Joel, começa você. Eu falei assim, bom, para não assustar, né? Para não assustar, porque eu queria muitos filhos. Para não assustar, eu falei 6. Aí, ela olhou pra minha cara e falou assim, o quê? Eu falei, você quer quantos? Ela falou, eu quero 2. Eu falei, 2 não é nem bíblico, porque Deus falou para multiplicar, não para adicionar, né? Senão ele ia falar, adicione mais. Não, brincadeira, mas assim... Estou falando isso porque Deus quer que nós multipliquemos. Deus tem, essa palavra procriação tem muito a ver com propagação também, com a gente propagar, com a gente espalhar, e com a ideia de reprodução, não a parte de reprodução biológica, que duas pessoas juntam os gametas e formam um ser vivo, mas a reprodução, por exemplo, às vezes a reprodução de CDs. Você vai reproduzir um CD, o CD é igual, todos são iguais, o que muda é o conteúdo. Você precisa produzir outros que tenham o mesmo conteúdo. A procriação, então, ela tem, para mim, essa ideia de copiar novas pessoas, de criar novas pessoas parecidas e com o mesmo conteúdo interno umas das outras. Então eu quero trabalhar 4 semanas sobre isso. Talvez você pense assim, o que o Joel vai falar em 4 semanas sobre um tema tão esquisito que é a palavra imitadores. Imitadores. O texto de 1 Coríntios 11:1 diz o seguinte: tornem-se meus imitadores como eu sou de Cristo. Paulo, ele fala para as pessoas, tornem-se meus imitadores como eu sou de Cristo. Existe uma estratégia divina de Deus para que nós possamos copiar e imitar uns aos outros. Sabe, na verdade, tem pessoas que falam assim, puxa, quando eu vou pregar, eu quero pregar alguma coisa nova, algo que ninguém nunca pregou. Mas sabe, pessoal, eu vou dizer uma coisa para vocês. Se existe uma coisa, assim, praticamente impossível nos dias de hoje, você falar que você vai pregar algo que ninguém nunca pregou, é praticamente impossível. Quantos anos tem essa Bíblia? A gente usa a mesma, há mais de 2000 anos, é a mesma Bíblia. Vários teólogos, vários pregadores têm pregado várias vezes sobre o mesmo conteúdo. Como que a gente não vai copiar? Como que a gente não vai fazer igual uns aos outros? Deus tem uma proposta nas nossas vidas
de criar imitações dele mesmo aqui na terra, para que a gente possa copiar ele, para que a gente possa imitar, assim como o filho imita o pai, como a filha imita a mãe. Nós também temos que olhar para Deus e tentar imitar ele em muitas coisas das nossas vidas. É incrível como os filhos parecem com os pais, né? Incrível como eles herdam as nossas características. Tem um irmão aqui na igreja que anda de bicicleta. Eu acho que ele é um dos melhores bikers da nossa igreja, assim, dos que eu conheço é um dos melhores. E outro dia eu vi um vídeo do filho dele de 3 anos. 3 anos andando de bicicleta sem rodinha, descendo uma ladeira assim. E ele igualzinho o pai dele. Igualzinho. Sabe, por que o menino ele anda daquele jeito? Porque o pai anda daquele jeito. Eu olho, por exemplo, meu pai chama Samuel, não sei se eu já falei, meu pai chama Samuel, eu chamo Joel, meu irmão chama Daniel, e a minha irmã é o pão de mel, né? Mas assim, o meu pai, eu olhava para o meu pai e eu falava, eu quero ser igual a ele, eu quero jogar tênis igual a ele, sabe, eu só não queria ser careca igual a ele, mas assim, eu queria ser igual ao meu pai, sabe? E a gente precisa ter um pouquinho dessa ideia, porque isso está no coração de Deus. Eu queria que a gente pudesse refletir um pouco nisso no dia de hoje. O texto de hoje está em Lucas, capítulo 5, versículo 3 até o versículo 10. Eu queria que você acompanhasse comigo então esse texto. Esse texto diz assim: entrou num dos barcos, o que pertencia a Simão, pediu-lhe que afastasse um pouco da praia, então sentou-se no barco, ensinava ao povo. Tendo acabado de falar, disse a Simão: vá para onde as águas são mais fundas, e a todos lancem as redes para a pesca. Simão respondeu: mestre, esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada, mas porque és tu quem está dizendo, vou lançar as redes. E quando o fizeram, pegaram tal quantidade de peixe que as redes começaram a rasgar-se. Então fizeram sinais aos seus companheiros do outro lado do barco, para que viessem ajudá-lo. E eles vieram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase começarem a afundar. Então Simão Pedro viu isso, prostrou-se aos pés de Jesus e disse: afaste-se de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Pois ele e todos os seus companheiros estavam perplexos com a pesca que haviam feito, como também Tiago, João, os filhos de Zebedeu, sócios de Simão. Então Jesus disse a Simão: não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens. Esse texto, o subtítulo dele, quando você lê na Bíblia, ele tem o nome de Jesus chamando os primeiros discípulos. E eu fiquei pensando na minha vida, por que Jesus chama os primeiros discípulos? Eu fiquei pensando comigo mesmo, o para que Jesus precisa de discípulos. Há 2 semanas atrás, antes da semana da Páscoa, semana passada a gente teve o nosso culto unificado, na semana anterior, eu dei uma ilustração para vocês de quando eu estava levando uma mesa, e a minha filha Sara queria me ajudar. Vocês lembram dessa cena, né? A minha filha estava tentando ajudar, e eu carregando, e eu perguntava: Sara, está pesado? Ela: está pesado, pai, mas eu consigo, vamos lá. Mas uma coisa que eu fico pensando: será que Deus precisa de você para alcançar o mundo para o Evangelho? Será que Deus precisa de você para ajudar os povos necessitados que estão passando por dificuldade? Será que Deus precisa de você para fazer missões e alcançar a alma dos africanos, taiwaneses, chineses? Deus, ele é muito mais poderoso do que isso. Deus, ele não precisa de nós. Mas sabe uma coisa interessante? Naquele dia que a minha filha chegou para mim e falou: papai, eu quero te ajudar, aquilo encheu meu coração de alegria. Aquilo me fez fazer um sorriso de orelha a orelha. E eu falei assim: sim, Sara, por favor, o que eu mais quero é isso.
Os resultados não eram nem tão importantes. Para mim o mais importante era ver minha filha querendo fazer parte disso, porque eu não precisava dela. Eu e ela carregamos uma mesa. Eu sozinho conseguia carregar 2 mesas. Mas eu queria que a minha filha participasse de tudo isso. E quando Jesus, ele começa a chamar os seus discípulos, quando ele começa a chamar esses 12 que iam andar com ele, existia um objetivo. A pergunta é: qual era o objetivo de Jesus? E na verdade, qual era o objetivo e qual ainda é o objetivo de Jesus hoje? Naquele momento onde Jesus sai para chamar os discípulos, onde ele começa a ensinar, ele começa a falar com os discípulos sobre essa pesca, né? Eu gosto muito de pescar, assim, eu amo esse texto, né, da pesca. Sempre quando fala de pesca, meus olhos brilham. Mas quando Jesus chega para os pescadores e fala: vamos pescar, eu falei assim: puxa, Deus, Ele quer ensinar alguma coisa com isso. Ele quer mostrar o objetivo que Ele tem para nós. E o objetivo de Jesus, o grande objetivo de Jesus naquela época, e o objetivo de Jesus hoje, é salvar o mundo. O objetivo dele é salvar o mundo, é salvar as pessoas, é trazer as pessoas para Cristo, é que elas vivam o reino de Deus aqui na terra. E quando Jesus, ele realiza aquela pesca maravilhosa, na verdade ele está querendo mostrar que existe uma estratégia para ele alcançar. E qual é essa estratégia? Qual é a estratégia que Jesus quer usar, ou que Jesus está usando para alcançar o mundo, para salvar o mundo para Cristo? Então vamos voltar um pouco na história. Vamos voltar um pouco para o texto que a gente leu em Lucas capítulo 5 e vamos dar uma analisada em tudo aquilo que Jesus fez na questão da pesca maravilhosa. Jesus, ele chega para os discípulos e a primeira coisa que você lê no texto é que ele começa a ensinar. Não é interessante? Jesus, eu fui com o pastor Moisés, aliás, lá no lago, no mar da Galileia. Mas na verdade o mar da Galileia não é um mar, é um lago. A gente chama de mar porque é muito grande, mas assim, não é um mar com onda da praia, porque o texto diz assim, que Jesus entrou dentro de um barco, afastou-se um pouquinho e começou a ensinar. Imagina no mar, naquela praia cheia de onda, você ia entrar dentro do barco e começar a falar: oh, alô, quando ia falar, e Jesus, né? Não ia. Mas o lago, ele tem a água parada. Então assim, e é silencioso, não tem barulho das ondas. Então Jesus, ele estava num lago, e ali ele entrou dentro de um barco, e ele começou a ensinar as pessoas. E quando Jesus começou a ensinar, aquilo que Jesus falava era tão poderoso, que eu acho que qualquer coisa que ele falasse para fazer, você ia fazer, porque o jeito que ele falava era com tanta autoridade. Ele sabia do que ele estava falando. E aí depois, então, Jesus, ele começa a conversar com os pescadores. Bom, vamos analisar um pouquinho a pesca maravilhosa. Qual é o objetivo da pesca? Os peixes, né? Eu acho que toda pesca, o objetivo são os peixes. Eu pesco às vezes não pelos peixes, às vezes eu pesco por querer pescar, mas assim, toda pescaria que a gente vai, a gente quer pegar peixe. O objetivo são os peixes. Quem vai me ajudar a pegar os peixes? Então, quem vai me ajudar são os pescadores. Jesus, a estratégia de Jesus, o objetivo dele era pegar os peixes, a estratégia dele eram os pescadores. Esses pescadores, eles ouviram o ensinamento de Jesus e eles fizeram o quê? Eles obedeceram a palavra de Jesus. Jesus falou assim: olha pessoal, vai até a parte mais funda do lago da Galileia, e ali vocês lançam as suas redes. Pedro falou o seguinte: ô Jesus, não sei se você está entendendo, mas quem é pescador aqui sou eu. E nós pescamos a noite inteira, nós somos profissionais nisso, nós pescamos todos os dias, nós entendemos desse assunto, Jesus. Agora não é hora de pegar peixe, a parte funda não é um lugar bom de pegar peixe. Mas Jesus tinha acabado de ensinar palavras poderosíssimas. Pedro então já falou assim: ó, já que você está falando, então eu vou. Então eles obedeceram
a Jesus. E eles se arriscaram. Eles se arriscaram e eles jogaram, eles lançaram as redes. Qual foi o resultado? Muitos peixes. Eles pegaram muitos peixes. Eles pegaram tantos peixes que o barco deles já não era suficiente para armazenar todos os peixes. Então eles chamaram outro barco para pegar a quantidade de peixes que eles pescaram. Agora eu quero que você venha comigo e guarde essa imagem que está aqui nas minhas costas. Guarda essa imagem e a gente vai ver então o que Jesus queria ensinar com tudo isso. Qual que é o objetivo de Jesus? Já falei para vocês, o objetivo dele é salvar o mundo. Ele tem o objetivo de salvar o mundo. Qual é o objetivo? Qual é o alvo de Jesus? Jesus quer alcançar as pessoas. Jesus quer que todas as pessoas do planeta Terra inteiro vivam o reino de Deus aqui na Terra e sejam salvos pelo poder e a graça do Senhor Jesus. Quem ele vai usar? Qual que é a estratégia de Jesus? Ele vai usar os discípulos. Ele vai preparar discípulos, ele vai preparar pessoas iguais a ele, para que eles possam alcançar o objetivo de alcançar as pessoas. E aí então, o que o discípulo precisa fazer? Ele precisa obedecer a Jesus. E quando ele obedecer a Jesus, ele vai precisar se arriscar. Ele vai precisar fazer alguma coisa, porque já que Jesus mandou eu alcançar o mundo, eu preciso me arriscar. Eu preciso fazer o quê? Eu preciso pregar a Cristo Jesus. Eu preciso falar de Jesus. Eu preciso mostrar Jesus na minha vida. De alguma maneira eu preciso mostrar Jesus através da minha vida. E o que vai acontecer? Muitas pessoas vão começar a fazer parte do reino de Deus. Muitas pessoas vão ser salvas por Cristo Jesus. E aí o que vai acontecer? Vai encher a nossa igreja, mas vai chegar uma hora que não vai caber tanta gente na nossa igreja. E a gente vai fazer o quê? A gente vai ter que criar outras igrejas. E nessas igrejas a gente vai enchendo com os frutos do trabalho de Deus e tudo aquilo que Deus tem feito para salvar o mundo. Queridos, existe uma estratégia de Jesus. Jesus, quando ele realizou aquela pesca maravilhosa, ele tinha um objetivo, ele tinha o intuito de ensinar para aqueles pescadores o que ele queria fazer com aqueles pescadores. Jesus precisava se multiplicar. Sabe, a pergunta que eu faço: por que Jesus precisava procriar? Por que Jesus precisava reproduzir? Por que Jesus precisava multiplicar? Por que ele precisava reproduzir a sua presença? Por quê? Eu vou dar 3 motivos do porquê que Jesus precisava criar discípulos. Por que Jesus precisava formar outros cristozinhos pequenininhos que espalhassem pelo mundo? Primeiro, Jesus Cristo ele veio aqui na terra em forma humana. E ele estando em forma humana, ele só podia estar em um lugar de cada vez. Não é verdade? A palavra de Deus diz que Jesus ele veio ao mundo, o verbo se fez carne e habitou entre nós. Ele não usurpou o ser igual a Deus, ele não usou as características onipresentes de Deus aqui na terra. Então, a presença de Deus só estava onde Jesus estava. Se Jesus está aqui, ele não está no culto lá da CM. Se ele está no culto da CM, ele não está no culto da Assembleia de Deus que está acontecendo ali. Então, ele precisava se multiplicar. Segunda característica, por que ele precisava se reproduzir, é porque ele precisava propagar o reino de Deus. Jesus Cristo veio proclamando o reino de Deus, e ele precisa de mais pessoas para avisar, para fazer o marketing, para avisar as pessoas que o reino de Deus já chegou, que nós precisamos viver o reino de Deus. A terceira coisa por que Jesus precisava se reproduzir, é porque Jesus precisava de mais pessoas com o mesmo conteúdo que o dele. Jesus precisava de pessoas com o mesmo conteúdo que o dele. Qual que era o conteúdo de Jesus? Espírito Santo de Deus. Queridos, eu coloquei no seu boletim um texto chamado o Evento 40 e 50. No seu boletim eu queria que você lesse isso, porque é uma reflexão que eu faço na minha vida.
Depois da quarta-feira de cinzas, né, do carnaval, tem a quarta-feira de cinzas. Depois daquele dia lá, você conta 40 dias e você tem a Páscoa. Aí o dia da Páscoa vem, a gente celebra a paixão, a morte, a ressurreição de Cristo no domingo. Aí a partir do domingo da ressurreição, a gente conta 50 dias. Vem o quê? O Pentecostes. O Pentecostes, que vem depois de 50 dias da Páscoa, é uma das celebrações mais importantes para a igreja. Por quê? Porque é o momento onde a igreja nasce. A igreja nasce quando Jesus Cristo, ele sobe aos céus, ele morre, ele é ressurreto, ele fica 40 dias aqui, ele sobe aos céus, ele fala, ó, espera em Jerusalém, porque vocês vão ser revestidos do Espírito Santo, o Espírito Santo vai batizar vocês, e vocês vão ser batizados com esse Espírito Santo, e vocês vão ser cheios do poder. Para quê? Para serem minhas testemunhas, para serem pequenos cristos espalhados pelo planeta Terra e alcançar esse mundo para o reino de Deus. E nesse dia de Pentecostes, o que acontece? Eles estão ali no cenáculo louvando a Deus, e aí começa a vir um vento impetuoso e batiza cada um deles no Espírito Santo. O batismo, o que é o batismo? É você mergulhar, é você morrer e você voltar e mostrar que você reviveu com Cristo Jesus. O batismo com o Espírito Santo é você mergulhar no Espírito Santo, e a partir desse momento, dentro de você vai jorrar a água viva de Deus, que é o Espírito Santo de Deus. O mesmo conteúdo de Jesus hoje está dentro de você. Ele está dentro de você. É o Espírito Santo de Deus que habita na sua vida. E isso era a estratégia de Jesus. Jesus precisava se multiplicar. Jesus precisava de outras pessoas que tivessem o mesmo conteúdo que o dele. E essas pessoas que têm o mesmo conteúdo que o dele se reúnem todos os domingos num lugar chamado igreja, para que nós possamos melhorar, nos tornar mais imitadores, mais parecidos com Cristo, para que a gente alcance o alvo que Jesus tem para nós, que é alcançar almas para o reino de Deus. E é por isso que nós somos imitadores de Cristo. Nós somos imitadores de Cristo porque nós somos o Ctrl+C e Ctrl+V de Deus. Deus quer transformar cada um de nós em pequenos cristos, talvez com uma capa diferente, mas com o mesmo conteúdo, o conteúdo do Espírito Santo de Deus. Quando Jesus chama as pessoas para serem imitadores dele, depois daquela história que eu contei para vocês, né, Jesus entrou no barco, Jesus ensinou, entrou no barco, foi pescar, os caras pegaram um monte de peixe, não cabia no barco só, encheram 2 barcos. Depois eles voltaram para a terra. Pedro, maravilhado, falou assim: afasta-se de mim, Senhor. Foi a primeira vez que Pedro chama ele de Senhor. E ele chama ele de Senhor e fala assim: afasta de mim porque eu sou pecador. Jesus fala assim: olha, eu quero fazer de vocês pescador de homens. Sabe qual foi a resposta desses pescadores? Esses pescadores disseram o seguinte: eles então arrastaram seus barcos para a praia, deixaram tudo e o seguiram. Deixaram tudo e o seguiram. Só se você ler o texto em Mateus, em Marcos, em João, você vai ver assim, é um negócio absurdo. É um negócio que racionalmente não dá para entender. Eles não deixaram só o trabalho deles, que era a pesca. Alguns deles deixaram o pai deles. A gente deixou o pai e deixou o trabalho e foi fazer a obra, foi cumprir com o plano, com a estratégia que Jesus tinha de alcançar o planeta inteiro para Cristo. Nunca se esqueçam que o grande alvo de Jesus é alcançar o mundo, é salvar o mundo. Jesus quer salvar o mundo, mas a estratégia dele, o que a gente precisa entender de Jesus é que Jesus, ele quer procriar pessoas
mesmo imperfeitas como nós, mas que mostrem que Deus ainda pode nos usar. E qual foi a estratégia de Jesus para multiplicar? Qual foi a estratégia de Jesus para alcançar o planeta inteiro para o reino de Deus? Discípulos. Não só aqueles 12 discípulos que a gente conhece, Pedro, Tiago, João, Bartolomeu, Filipe, Natanael, não só esses 12, mas a ideia de Jesus é que cada um de nós nos tornássemos um discípulo, um pequeno Cristo. Eu falo pequeno Cristo, mas até isso soa estranho, né? Mas lá em Atos, quando você lê Atos, capítulo 11, a igreja de Antioquia, né, depois da perseguição, a morte de Estevão, os cristãos fizeram uma diáspora e se espalharam, e muitos deles caíram na Antioquia, e lá se formou uma igreja multiétnica. E na igreja de Antioquia, Barnabé foi lá e começou a pregar, e o que aconteceu? Muitas pessoas começaram a se converter, e aí foi a primeira vez que chamaram as pessoas de cristãos. Os cristãos foram chamados de cristãos a primeira vez lá em Atos capítulo 11, versículo 25, na igreja de Antioquia. E qual é o significado de cristão? Cristão significa pequenos cristos. Significa aqueles que seguem a Cristo. E os cristãos, na verdade, todo cristão deveria ser um discípulo. Sabe, a nossa igreja leva muito a sério essa questão do discípulo, porque existe um movimento na nossa igreja chamado discipulado. O discipulado, por exemplo, se eu for fazer um discipulado com você, eu não vou fazer um Joelzinho. A ideia é fazer um Cristo em você, não um Joelzinho. Então, eu não sou um mestre discipulando o discípulo, eu sou um discipulador ensinando você a viver Cristo na sua vida. E essa igreja leva muito a sério, é que a gente não tem conseguido transformar isso numa realidade. E nós já estamos fazendo os estudos bíblicos, já tenho andado com muita gente para tentar formar discípulos de Jesus Cristo aqui nesse culto. Mas eu preciso andar com vocês, pessoal. Eu preciso, preciso passar tempo com vocês, né? Essa semana almocei com um casal da igreja, foi muito gostoso. Sempre vejo eles aqui, mas eu nunca tive a oportunidade de almoçar com eles. Mas eu pude almoçar e foi um tempo tão gostoso. Eu queria fazer isso com todos vocês, não só com um de vocês, com todos. Eu queria andar com vocês. O nosso querido pastor Moisés, ele fala assim, eu perguntei um dia para ele, como que você prepara diáconos para se tornarem presbíteros? Aí eu logo pensei, deve ter um curso, deve ter um livro, deve ter uma conferência que você vai, deve ter um estudo bíblico que faz. E eu pensei que ele ia me dar uma resposta dessa. Sabe qual foi a resposta do nosso querido pastor Moisés? Ele falou assim, eu levo eles para o caminho da fé e ando com eles durante 3 dias. Não, eu falei, pastor Moisés, você não está entendendo. Como que você prepara diáconos para se tornarem presbíteros? Então, Joel, eu acabei de responder, camarada. Eu ando com eles. Eu entendo o seguinte, pessoal. Eu posso pegar você e eu posso ensinar o conteúdo da Bíblia. Eu posso ensinar teologia para você. Você pode se tornar um expert em Bíblia. Você pode ter 500 versículos decorados na sua mente. Você não vai ser um discípulo. Você pode conhecer todos os livros da Bíblia, você pode saber onde está a teologia do Apocalipse, você pode saber tudo isso aqui, e você pode não ser um discípulo. Sabe por quê? Porque discípulo são pessoas que andam com Jesus, são pessoas que imitam a Jesus, são pessoas que entendem 3 coisas sobre ser um discípulo, que eu quero acabar minha pregação com isso. Primeira coisa que você precisa entender para ser um discípulo de Jesus, claro, pessoal, precisa ler a Bíblia, tá? Tipo, o pastor falou que não precisa mais ler, beleza. Não, precisa ler. Você precisa ser conhecedor disso aqui, da palavra de Deus. A gente está te dando a oportunidade de estudar a Bíblia às segundas-feiras às 8 da noite. Quem está vindo nesse estudo bíblico está vendo que o negócio é muito legal, é muito bom, né? A gente acabando
Esse módulo, a gente vai abrir outros, e eu quero que você participe disso. Mas para ser discípulo não basta só conhecer a Bíblia. Para ser discípulo, você precisa andar com um discipulador, com alguém que está tentando imitar a Cristo, e você vai imitar aquele que está imitando a Cristo. É exatamente o que Paulo fala. Paulo fala assim: olha, eu quero que vocês se tornem meus imitadores, assim como eu estou imitando a Cristo. É isso que Paulo fala em Coríntios. E é isso que eu queria que você pudesse pensar: o que é ser um discípulo? O discípulo, primeira coisa que eu queria dizer para vocês, o discípulo é uma pessoa, são pessoas dispostas. Os discípulos são pessoas dispostas. A gente tem uma imagem um pouco equivocada de discípulos, né? Muitos de vocês aqui são diáconos, né? E você nem sabe. Um dia saiu uma lista e você descobriu que você é diácono. Aí você fala assim: caraca, eu sou um diácono. O que significa ser um diácono? Sabe, a gente precisa parar para pensar. E existem dois tipos de diácono na nossa igreja, tá? Existe o diácono comum. Você tem alguns pré-requisitos. Você está tanto tempo na nossa igreja, você está vindo frequentemente, você é batizado na nossa igreja. Tem alguns requisitos que você se torna um diácono. Existe uma outra categoria de diácono chamado diáconos permanentes ou diáconos ungidos. Esses assim são escolhidos, a gente prepara eles, o pastor faz um curso com eles, anda com eles, e aí eles fazem uma ordenação aqui na frente, no aniversário da igreja, o primeiro domingo de julho, e eles são ordenados diáconos ungidos ou diáconos permanentes. Mas sabe, a gente tem uma ideia um pouco equivocada de diácono. A gente acha que você deve olhar para você mesmo e falar assim: não, eu não sou diácono. Primeiro, porque eu não fico muito tempo na igreja. Segundo, porque domingo eu chego atrasado e vou embora o mais cedo possível para poder almoçar. Eu não estou me dando quase nada por essa igreja. Então, tipo, meu nome não devia nem estar naquela lista. Sim, seu nome deveria estar naquela lista, e se ele está, é porque você está lá mesmo. Ser diácono significa, para mim, talvez você tenha uma visão equivocada, eu quero explicar a minha visão sobre diácono. Diácono para mim é uma pessoa disposta a servir. Diácono é uma pessoa disponível para a obra de Deus. Eu não fico chamando você para fazer milhões de coisas na igreja. Eu não fico chamando você e mandando você fazer um monte de coisa nessa igreja. Mas o dia que eu peço para alguém fazer alguma coisa, sinceramente, eu nunca vi alguém chegar para mim e falar assim: desculpa, pastor, mas eu não vou fazer não, eu não estou afim de fazer. Difícil, assim, que eu me lembre, não lembro de ter ouvido isso de ninguém. Mas cheguei, agora a gente tem as INCs, né? Eu cheguei para uma INC e falei assim: pessoal, vocês podem me ajudar a fazer a confraternização no final do ano? É muito trabalho, organizar todos aqueles negócios lá, fazer decoração de mesa, ver a comida, ver a quantidade de pessoas, eu só falei uma vez, eu não precisei ficar ajoelhando, mas por favor, preciso tanto da tua ajuda. Foi uma vez só. Eu falei assim: vocês podem ajudar? Na hora, todo mundo falou sim, pastor, a gente faz. Cheguei para uma outra INC e falei assim: vai ter um almoço dos obreiros, eu precisava de gente para me ajudar, você pode me ajudar? Eram 6 casais, não vi nenhum falar assim: ai pastor, mas vai dar uma trabalho, sabe? Ai, não vai dar. Foi na hora. Pode fazer? Posso, pastor. Para mim, diácono é isso. Para mim, diácono é uma pessoa disposta a servir. Para mim, diácono é um cara que chega para mim e fala assim: pastor, se precisar de alguma coisa, me chama. Se precisar de alguma coisa, eu estou aqui. Esse é o diácono. Você não precisa morar na igreja. Você não precisa vir em todas as reuniões da madrugada. Você não precisa nunca faltar um domingo. O que você precisa para ser um discípulo, para você servir, para você
um homem de Deus, uma mulher de Deus, você precisa ser uma pessoa disposta a fazer parte do reino de Deus. Às vezes, isso vai te exigir muito. Por exemplo, o dia que eu falei assim, você pode ajudar na confraternização, eles se reuniram várias vezes. As vésperas da semana que ia acontecer, todos os dias estava todo mundo conversando sobre isso. Parecia que estava até atrapalhando o nosso trabalho normal da semana para ter que fazer uma conferência. Mas, deu trabalho, deu. Quando acabou a confraternização, eu olhei para os outros e falei, vocês vão fazer no que vem? Ah não, pastor, aí também não, né? Exagerou, mas depois que passar um tempo, se eu perguntar para eles, vocês fazem de novo? Eu tenho certeza que eles fariam. Eu acho, né? Mas sabe, ser discípulo é ser uma pessoa disposta a participar do reino de Deus. Segunda coisa que eu quero falar dos discípulos é que os discípulos, eles são exemplo. Nós precisamos entender a necessidade de que o discípulo é um exemplo. Ser um exemplo, o que é um exemplo? Por exemplo, já vou dar um exemplo, né? O que é um exemplo? Por exemplo, quando eu quero falar alguma coisa para vocês, eu dou um exemplo. O que é um exemplo? Faço uma outra situação para que você possa entender aquilo que eu estou falando. Eu dou um exemplo. Quando eu falo assim, eu queria que você arrumasse as cadeiras. Mas não sei nem como que arruma as cadeiras. Ah tá, eu vou mostrar, eu vou dar o exemplo. Aí eu vou lá e arrumo as cadeiras, você está olhando, e aí eu faço isso. E eu falo, puxa, é assim que faz. Por exemplo, eu olho o pastor Moisés sempre. Eu estou tentando olhar o pastor Moisés desde que eu voltei do Amazonas, que eu fico com os olhos fixos nele, porque eu quero saber como ele trata as pessoas. Eu quero saber como ele ora. Eu quero saber como ele prega. Eu quero saber como ele cuida dos outros pastores. Eu quero saber como ele lida com as dificuldades da igreja. Eu quero saber como ele batiza as pessoas. Eu quero ver como ele faz a Santa Ceia. E eu tenho olhado a vida do pastor Moisés, porque para mim, como pastor dessa igreja, eu olho o pastor Moisés como o meu exemplo. E você precisa ser exemplo para as pessoas que estão ao seu lado. Você precisa ser exemplo para os seus filhos. Você precisa ser exemplo para os seus pais. As pessoas precisam olhar para você e ver que você é um Cristo, um pequeno Cristo que está vivendo aqui na terra. E as pessoas precisam olhar para você e falar assim, eu quero ser assim. Elas não podem olhar para você e ver um mau exemplo, né? Olhar, nossa, esse aqui, nunca quero ser desse jeito na minha vida. Mas você tem que ser um bom exemplo. O exemplo de Jesus. Para isso nós precisamos ser imitadores de Cristo. Paulo falou, sejam meus imitadores, porque eu tenho imitado a Cristo. Às vezes imitar a Cristo é difícil, porque eu não estou vendo Ele. Ele é alguém que eu não consigo abraçar, eu não consigo ver muito Ele, mas assim, eu consigo te ver. E eu consigo ver Jesus na sua vida. Seja exemplo. Ser discípulo é ser exemplo. E a última coisa que eu queria falar é que ser discípulo é ser um seguidor de Cristo. Tudo começa no momento em que você arrasta o seu barco, você larga as suas redes e você começa a seguir Jesus. O discípulo é uma pessoa que está convicta, tem a certeza no seu coração que você segue a Jesus Cristo. Não estou falando de seguir no Twitter, de seguir no Facebook, não estou falando, porque isso aí a hora que você quiser você desliga. O seguidor de Cristo é aquele que largou tudo. Não estou falando para você largar toda a sua vida e começar a viver na igreja, não. Mas você vive a sua vida, mas o seu objetivo e o seu alvo hoje é imitar a Cristo na sua vida. Aí eu pergunto para você, por que Jesus não escolheu gente melhor do que eu? Eu sou um pastor que olho para mim mesmo. Eu já falei com algumas pessoas, eu olho para mim mesmo, eu me sinto um pastor muito falho. E eu fico pensando a Deus, por que você escolheu eu para ser pastor dessa igreja? Por que você me escolheu para fazer parte dessa obra? Tem um texto em 2 Coríntios 4, versículo 7, que diz o seguinte: mas temos este tesouro em vasos de barro, para mostrar que este poder, que a tudo excede, provém de Deus e não de nós. Existem muitas pessoas muito melhores que você, muito mais capacitadas,
Mas Deus escolheu vasos simples, frágeis, vasos de barro. Porque para Deus o mais importante não é a sua capa. Para Deus o mais importante é o seu conteúdo. Para mostrar que este poder que a tudo excede provém de Deus e não de nós. Sejamos imitadores de Cristo, como Paulo foi um imitador de Cristo. Vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado, Pai, por mais uma manhã que podemos nos reunir aqui nesse local que chamamos de igreja. Oramos, Deus, para que cada um de nós aqui possamos nos tornar imitadores do Senhor. Cada um de nós possa entender a estratégia que Jesus planejou para alcançar esse mundo, para salvar o mundo. E a estratégia somos nós. A estratégia somos cada um de nós. Para que cada um de nós sejamos cristãos, sejamos a imagem, a semelhança, o reflexo de Cristo aqui na terra. Deus, obrigado por escolher cada um de nós. Somos frágeis, inconstantes, pecadores. Nós temos tantas falhas, mas temos tantas virtudes também, dons que o Senhor nos deu, talento que o Senhor nos deu. Obrigado, Deus, por escolher cada um de nós para fazer parte desse plano, dessa estratégia de salvar o mundo. Deus, eu oro, Pai, para que essa igreja que tem o alvo de fazer uma procriação abençoadora, que sejamos uma igreja que se multiplica, que reproduz novos Cristos vivendo aqui na terra, que reproduza pessoas com o mesmo conteúdo de Jesus, cheias e transbordantes do Teu Espírito Santo. Deus, eu oro, Pai, para que haja um avivamento aqui dentro da nossa igreja, para que não mude a nossa capa, para que não mude, coloquemos máscaras de cristão, mas que do nosso interior jorrem rios de águas vivas, para que nós possamos transbordar do mesmo conteúdo que o Teu, que é o Espírito Santo de Deus. Faz de nós imitadores de Cristo, faz de nós discípulos, dispostos, exemplos, seguidores, que vivem o Teu reino aqui na terra. Te agradecemos e oramos em nome do Senhor Jesus. Amém.